vocês? Boa noite. Vamos chegando aqui para iniciar nosso estudo. Hoje a gente vai estudar o capítulo 12 do livro. É possível medir a felicidade? Bem, né? Vamos saber já já. Mas antes disso, dar aqui os nossos avisos, né? Avisar aí primeiro saudações e boas-vindas a quem está chegando aqui pela primeira vez. Na descrição do vídeo, nesse link mesmo que você entrou, tem lá a playlist das aulas anteriores que ficam gravadas. Então, se quiser, acessa lá essas aulas. Tem também o link do nosso grupo, né? Você pode acessar o grupo para receber os links tanto das aulas aqui quanto de outras atividades nossas. E também, né, tem o link do livro para quem quiser comprar. Nosso livro Ao Encontro de Si Mesmo, reflexões sobre o ser humano e os desafios existenciais. E hoje vamos falar sobre felicidade, né? Na aula passada a gente falou sobre tristeza e depressão, e hoje vamos falar um pouquinho da felicidade também, né? Para não ficar só no lado de tanto sofrimento. Então, gente, quando a gente fala em felicidade, o que vem à mente para vocês? Qual é a primeira ideia? Quais são as primeiras ideias que vêm quando a gente trata do tema? Um tema muito explorado, muito falado, mas nem sempre aprofundado da maneira como deve ser, né? Porque dizem, né, e muitas pessoas respondem que é a principal busca do ser humano. Será, né, que é a principal busca do ser humano? O que estamos entendendo quando falamos de felicidade? E é possível medir essa felicidade? A Daria já começa aqui na provocação, né? Paz de consciência, realmente, paz de consciência, não é, Daria? É um atributo valoroso do ser, valorosíssimo, né? De muito valor, porque realmente é uma busca mais que necessária desses dias, né? Mas quando a gente começa a pensar em felicidade, algumas pessoas confundem com alegria. Alegria é uma emoção, enquanto a gente fala de felicidade mais como uma construção do ser, uma construção do ser, né? Claro, a gente não vai medir felicidade, uma construção de felicidade, somente no momento da vida, mas é como se fosse o conjunto dos momentos que a pessoa vive e que pode trazer outros exemplos, como a Cleusa traz, paz no coração, a Leninha fala estar bem consigo, um de muitos itens, e são efetivamente muitos itens que os pesquisadores têm se debruçado, né? E alguns deles, como a doutora Susan Andrews, traz o seguinte: os pesquisadores definem a felicidade como a combinação entre o grau e a frequência de emoções positivas. O nível médio de satisfação que a pessoa obtém durante um longo período e a ausência de sentimentos negativos, tais como a tristeza e a raiva. Então, pensando nesses termos, né, pensando assim nesses aspectos específicos, a gente vê que dentro dessa definição, claro que tem muitas outras definições válidas, é preciso avaliar um longo período para saber se a construção da pessoa proporciona bem-estar na vida como um todo, né? E daí fala do grau e da frequência de emoções positivas. E aí eu volto a fazer aqui o recorte, que quando se fala de emoções positivas, não quer fazer um juízo de valor a respeito das emoções, mas no sentido de serem agradáveis de serem vividas. Aí sim, são emoções positivas, né? Essa alegria, esse júbilo, bem-estar, que a gente termina trazendo como sinônimo de felicidade, enquanto as outras emoções, tidas como negativas, tristeza, raiva, medo, né? E muitas vezes as derivadas como ansiedade, trazem um desconforto ao ser. Mas tudo isso precisa de uma medida ao longo do tempo. Por isso que quando a gente fala de felicidade,
A gente não fala de um estado, de um momento, embora na língua corriqueira nós digamos, hoje eu estou feliz. Né? Seria mais correto, talvez, dizer, hoje eu estou alegre. E falar de felicidade enquanto uma construção a longo prazo, aí sim, olha, eu me considero uma pessoa feliz, o que não quer dizer a ausência do enfrentamento de desafios existenciais. Aí que está o ponto. Porque todos enfrentamos na vida, em maior ou menor grau, desafios existenciais que fazem parte da existência, que fazem parte da caminhada humana. Então, ser e tornar-se uma pessoa feliz não nos exime desses enfrentamentos, somente que a pessoa que constrói algo significativo em sua personalidade costuma construindo mais recursos para lidar com esses desafios. Não ativa tanto os próprios mecanismos de estresse, de medo, de raiva, como outras construções de personalidade. Por quê? Porque fez aprendizados importantes. Aprender a lidar com frustrações, não querer controlar todas as coisas, aprender a lidar com ansiedade, mesmo com aquelas emoções que falamos tidas como negativas, são um processo, né, que a partir da inteligência emocional, psicológica, espiritual, nos capacitam para viver esses desafios existenciais sem nos identificarmos com eles. E aí vem o processo natural. É preciso construir, então, valores, sentido, né? E é nesse caminhar que o próprio Jung já trazia, né? E James Hollis vai complementar, que o sentido da vida não é a busca da felicidade. O sentido da vida é a própria busca de sentido existencial, de um propósito. Porque quando estamos conectados com o propósito e fazemos o nosso processo de autoconhecimento, nós vamos construindo mais recursos para lidar com todos os desafios que a vida nos apresenta. E aí vem um questionamento. Por que encontramos tanto a infelicidade quando o nosso propósito é a busca da felicidade? E aí, o que vocês acham? Por que encontramos tanto a infelicidade quando o nosso propósito é a busca da felicidade? E aqui, né, e aí basta ver, não é, na própria busca humana, que muitos indicadores dizem que, comparados a décadas passadas, né, boa parte das pessoas, ou alguma parte das pessoas, tem maior acesso a bens, maior acesso à renda, né? Claro, nós estamos falando de todas as pessoas, infelizmente, porque o mundo continua sendo um lugar muito desigual. Mas dentre aqueles que conseguiram ampliar o acesso a bens de consumo, conseguiram um avanço na renda, pesquisadores fizeram uma análise dos indicadores e verificaram não houve aumento do contentamento consigo e com a vida. Então tem algo errado no que nós chamamos busca da felicidade. Porque se estamos encontrando ansiedade, se estamos encontrando angústia, tristeza, depressão, e aqui, claro, estou falando como coletivo da humanidade, é que as nossas fontes da busca do ser não estão proporcionando um encontro com aquilo que nós buscamos. E aí a Daria comenta que as ilusões quanto ao viver, as expectativas maiores das que são possíveis, e esses elementos são importantes, sim. Essa ilusão de que a realidade material pode nos completar, que a vida é feita somente para a vivência de prazeres, que podemos controlar todas as coisas, vão construindo muitas vezes
idealizações egóicas e fazendo com que nós direcionemos a vida não aquilo que é duradouro enquanto construção da personalidade. E aí, não à toa, o filósofo Byung-Chul Han chama esses tempos da nossa coletividade de sociedade do cansaço. Quando as pessoas saem em busca cada vez mais de metas externas, e essas metas externas não preenchendo, fazem com que vivamos um grande vazio existencial. E aí é o ponto. Precisamos mudar a fonte da nossa busca de felicidade. Radicá-la na construção de uma personalidade cada vez mais saudável, que propicie que esses enfrentamentos sejam feitos de uma maneira consciente, de uma maneira lúcida, de uma maneira corajosa, para que tudo possa nos trazer aprendizados e esses aprendizados consolidem ainda mais a estrutura da personalidade. Então, é nesse sentido, né? Por isso que Mathieu Ricard ele vai dizer o seguinte: embora todas as pessoas tentem, de um ou de outro modo, ser felizes, há uma grande distância entre a aspiração e a realização. Esse é o grande drama dos seres vivos. Temem a desgraça, mas correm ao encontro dela. Querem a felicidade, mas dão de costas a ela. Ou seja, aquilo que eu busco, eu não encontro. Aquilo que eu quero fugir, termina vindo ao meu encontro. Então, tem algo errado ou na minha busca, ou na forma de fazer a minha busca, ou em ambas as coisas. Quais são as minhas buscas? E aí a gente volta para aquele primeiro questionamento. O que é felicidade para você? E o que você tem feito para construir essa vida feliz que você almeja? Porque se a busca está sendo pautada nas ilusões do ego, nessa ilusão do controle, nessa ilusão da permanência, na ilusão do apego, mais ou menos momento você vai sofrer, você vai se frustrar, você vai ficar insatisfeito. Então, é preciso verificar se a nossa busca, a energia que estamos colocando para a vida, está direcionada àquilo que efetivamente pode alimentar a nossa alma. E aí um ponto importante, até o autor citado, né, nesse livro, Em Defesa da Felicidade, Mathieu Ricard, ele foi uma dessas pessoas buscadas para que se fizesse a medição da felicidade, né? E aí, como é que foi feito isso, né? Um pesquisador norte-americano, David Richardson, né, que é um psicólogo, neurocientista, se não me engano também, né, isso aí precisa ser confirmado, ele começou a estudar a mente humana e quis mapear no cérebro humano como é que se media o bem-estar das pessoas. E dentre uma das pessoas avaliadas foi Mathieu Ricard. Quem é Mathieu Ricard? Mathieu Ricard é um francês, né, que alcançou nessas medições, né, um nível mais alto de atividade cerebral no córtex pré-frontal esquerdo, que é uma área associada a emoções positivas. E por isso foi tido, né, o apelido dele foi como homem mais feliz do mundo. Né? Mas qual é a história de Mathieu Ricard? Mathieu Ricard é hoje um monge budista, né, já há várias décadas ele mora no Nepal, um escritor, mas ele nasceu na França e teve uma formação clássica. Ele, né, filho de um grande filósofo e de um artista reconhecidos, ambos reconhecidos na França, ele teve oportunidade de fazer um doutorado em genética molecular com o prêmio Nobel François Jacob. E após, né, todo esse sucesso que ele teve no mundo acadêmico,
ele resolveu ir para o Nepal. Imagine, né? Para muitas pessoas, ele estaria dentro desse conceito de felicidade, porque conseguiu um doutorado, uma pessoa proeminente na sua sociedade, mas terminou sendo tomado por essa vocação religiosa. Né? Não quer dizer que deva ser o caminho de todas as pessoas, mas foi o caminho que ele encontrou e que fez sentido para ele. E a partir dali, ele começa a ter uma vivência não isolada dos seres humanos, mas uma vivência também participando da comunidade, ajudando aquela comunidade ao redor, que é uma comunidade muito carente, e ele começou a desenvolver, né, ali, né, junto com os outros monges, um tipo muito específico de meditação, baseada no amor, na compaixão por todos os seres vivos. E ele fala que esse seria o segredo, digamos assim, para que ele vivesse dentro dessas ondas cerebrais que demonstram a felicidade, o contentamento, o bem-estar consigo, e mostra atividades tão reduzidas no córtex pré-frontal direito associado ao estresse, associado à ansiedade, que muitas vezes fazem com que se diminua a própria imunidade, a própria saúde. Então, nesses termos é que foram mapeados, né? Claro, não mapearam todas as pessoas, mas um grupo de pessoas considerável, e ele foi considerado o homem mais feliz do mundo. E eu volto à questão. Não se trata de ter esse ou aquele tipo de vida, mas de estar conectado ao seu processo de individuação. E nesse intuito, né, e aqui a imagem de Mathieu Ricard sendo todo colocados, né, esses eletrodos no cérebro para medir atividade ou na área específica onde eles desejavam, e ao lado direito da imagem, o pesquisador David Richardson, que a partir desses estudos começa a lançar alguns elementos importantes, né, algumas dimensões do bem-estar ou dimensões da felicidade, né? E aqui vamos falar um pouquinho dessas 5 dimensões que ele estabelece como sendo importantes para a condução de um estado de contentamento consigo. Um estado de bem-estar que não seria uma alienação, mas seria uma construção saudável da personalidade para que possa ser uma construção consistente e, ao mesmo tempo, consciente. Então, tomem nota aí dessas dimensões e vamos fazer um exercício dessas dimensões na nossa vida, como forma de alcançar também os objetivos que almejamos e desejamos. Primeira dimensão que ele coloca, claro que não necessariamente nessa ordem. Resiliência, né? Resiliência, a tão falada resiliência. Capacidade de lidar com adversidades e frustrações. Nas pessoas resilientes, as experiências deixam menos marcas destrutivas, protegendo-as contra distúrbios e doenças. Então, o primeiro ponto é como é que nós podemos construir resiliência? E uma das coisas importantes, claro, não é se colocar sob situações que vão trazer estresse, ansiedade, não é para a gente desenvolver resiliência. Não se trata disso. Mas aprender que todas as vivências existenciais, elas podem nos trazer ensinamentos. E que a nossa busca deve estar sempre vinculada a propósitos nobres. Então, tornar-se resiliente é ver as coisas sobre outro ângulo. Né? Resiliência é um termo trazido da física, quando eles colocam os materiais sob determinadas condições estressantes e verificam a capacidade do material resistir àquela pressão externa. Então, é um processo também não só de resistir às situações que a vida nos traga, mas desenvolver recursos para isso. Pensem num desafio que você está enfrentando nesse momento.
um desafio existencial, uma situação adversa. Que tipo de recursos você pode ou gostaria de construir para ter uma vivência diferente nesse desafio? Então, desenvolver resiliência também é desenvolver esses recursos para que cada enfrentamento possa trazer um olhar diferente e, ao mesmo tempo, nos fazer estar conectados com o que é mais importante daquela vivência. Além da resiliência, nós temos um outro indicador do bem-estar que é bem importante: atenção e atitude. Foco no que pode e deve fazer, sem queixas nem vitimização. Então, estado de atenção. Nós vivemos num contexto, dentro desse momento, que traz muita dispersão. São muitas coisas que nos tiram do foco, que nos dispersam, que chamam a nossa atenção. E não à toa tem sido muito comum encontrar o diagnóstico de déficit de atenção, justamente pela pouca capacidade de estarmos no momento presente. Então, a atenção e também essa capacidade de considerar, olha, o que eu posso e devo fazer. É nisso que temos que nos concentrar. Não no ilusório, não ficar lamentando aquilo que não pode, não ficar somente se queixando ou vitimizando, porque isso faz com que nós percamos cada vez mais energias que deveriam estar concentradas no momento da ação. Então, muito desse processo é a perda de foco daquilo que nós podemos e devemos fazer, o que faz com que nós tenhamos cada vez mais o quê? Ansiedade. A ansiedade, ela se alimenta dos nossos medos. Tememos, e porque tememos, muitas vezes tememos muito, vamos alimentando uma ansiedade querendo controlar todas as coisas. O grande problema é, nós não conseguimos controlar todas as coisas. Aliás, eu acredito que a gente só possa administrar a nossa atitude. A gente não controla a vida, a gente não controla o mundo. A gente pode administrar a forma como fazemos as nossas escolhas. A atenção voltada àquilo que nós desejamos. Porque se não temos atenção naquilo que desejamos, não temos uma atitude, não temos um foco no presente, a gente dispersa as energias. E isso tem sido cada vez mais comum. Queremos abraçar o mundo, mas não estamos fazendo a nossa parte. E essa termina sendo uma grande perda de energia. Então, foco no que pode e no que deve fazer, sem queixas nem vitimização. E aí, esse último ponto é importante. Quantas vezes a gente se queixa? Quantas vezes a gente se coloca no lugar de vítima? E quando a gente faz isso, claro, não é que a gente não possa nunca se queixar, mas se for se queixar, faça também a sua parte. E evite estar no lugar da vítima, porque a vítima, ela perde o lugar de protagonista, ou abre mão desse lugar de protagonista, que é algo essencialmente importante para a gente fazer na nossa trajetória existencial. Um ponto seguinte, dentro das 5 dimensões do bem-estar, é o otimismo realista. Capacidade de ver o lado bom das pessoas e das experiências serve como proteção às emoções negativas. Não é? Claro, e quando se fala de otimismo realista, não é acreditar que as pessoas somente tenham esse lado bom. Não é acreditar que as coisas também só tenham esse lado bom, entre aspas. Sim, né? Temos a nossa sombra. As experiências também têm os seus momentos e situações adversos, as suas dores, o seu lado denso,
o seu lado que a gente pode considerar destrutivo, negativo, e a gente tem que estar atento. Mas se a gente só olha para esse lugar, a gente perde o que a experiência pode ter de grandioso. Então, quanto mais a gente tem a capacidade de construir um olhar amplo, verificar, ok, tem um ponto sombrio, mas tem um ponto luminoso, tem a possibilidade de transcender e construir esse otimismo realista. Otimismo porque olha para a vida com o olhar daquele que tem sempre a aprender algo e que é responsável por aquele momento que se vive. Realista porque com os pés no chão, porque consciente, porque não pauta as suas escolhas e a sua existência somente dentro do contexto ilusório. Eu lembro muito de Helen Keller, né, figura fantástica, né, que conseguiu desenvolver recursos enormes, mesmo, né, sendo uma pessoa com deficiência visual, auditiva, né, aprendeu a falar mesmo assim, a ler, escrever, e dava aulas em universidades, né, a partir da sua educadora Annie Sullivan, e ela gostava de dizer, né, algo que, né, eu achei assim fantástico. Eu não sou somente otimista. Tem muito mal no mundo para que eu seja somente otimista de maneira ingênua. Eu não sou somente pessimista, porque tem tanta coisa linda no mundo. E aí ela traz a frase dela. Por isso eu prefiro ser melhorista. E o que seria uma pessoa melhorista? É aquela que tenta melhorar tudo que chega às suas mãos. É aquela que tenta também se melhorar enquanto pessoa a partir de todas as experiências que vive. E aí esse otimismo realista a gente poderia também chamar de pessoa melhorista. E se perguntar, nós estamos escolhendo ser pessoas melhoristas? O que chega na sua tem o toque de afeto, tem o foco, o toque de bondade, tem o toque de generosidade, tem o toque de consciência, porque esses são elementos que fazem que nos transformemos nessas pessoas melhoristas, que aprimoram, que se tornam aquilo que Joana de Ângeles vai chamar de pessoa ponte. É uma pessoa ponte, porque constrói um canal de conexão, não uma pessoa parede que se fecha contra todo tipo de situação e daquilo que pode fazer uma troca saudável. Não pessoa espelho que copia tudo que lhe vem. Não, uma pessoa ponte, uma pessoa que transforma, um ser humano melhorista. E essa deve ser a nossa meta. Mas dentro desse processo também é preciso desenvolver a autopercepção. E a autopercepção é a capacidade de perceber a si mesmo. Física, emocional, incluiria psicológica e espiritualmente. Você é capaz de perceber as sutilezas do seu corpo, das suas emoções, da sua psique, do seu espírito como um todo, porque quando fazemos o trabalho de autoconhecimento, ele vai nos treinando a cada vez nos tornarmos mais observadores de nós mesmos. Perceber quando os pensamentos começam a mudar. Perceber quando somos tomados por uma emoção mais intensa e aquilo começa a nos desequilibrar. Perceber quando somos tomados por um estado de alma diferente do nosso e, de repente, estar atento que aquilo pode ser um tipo de sintonia destrutiva, negativa, e que a gente tem que buscar uma proteção, seja através da oração, da meditação, de um olhar mais atento, da respiração. Tudo isso vai conduzindo a um processo de
autopercepção que nos ajuda na construção da felicidade, do bem-estar, de uma vida mais significativa. Então vejamos que são elementos que estão disponíveis para a gente, para nos tornarem mais plenos. E aqui, não é, Richard Davidson, né, nesses elementos que nós colocamos no nosso livro também, como parte da análise, trazendo também um retrato que mostra que a obra de Joana de Ângeles também analisa esses aspectos, que é um elemento importantíssimo, a generosidade, empatia e capacidade de interação amorosa consigo mesmo, com o outro e com o meio em que vive. Generosidade. Nesse mundo em que estamos vendo tantas manifestações de individualidade, de egoísmo, mas também vemos muitas manifestações de generosidade, de caridade, né, de altruísmo, de humanidade. Nós devemos saber bem o lado que devemos escolher e que alimenta o humano que existe em nós, né? E aqui eu recordo, e é algo que o próprio Mathieu Ricard fala, que a obra de Charles Darwin foi mal compreendida quando frisaram somente a força como sendo o elemento que levou à evolução da espécie. E, na verdade, o elemento base que nos levou à evolução enquanto espécie, que trouxe o humano até aqui, é a capacidade de ser solidário, de cooperar, de ser generoso, porque recebemos, em primeiro lugar, a generosidade divina, que nos concedeu o dom da vida. A generosidade da natureza, que foi trabalhando eras para proporcionar condições à vida. A generosidade de incontáveis seres que existiram antes que existíssemos e que construíram condições favoráveis para que a nossa vida se manifestasse. Então a vida é generosa, mas quando o ser humano passa a desvirtuar a sua própria natureza e transforma a própria felicidade em ideais de acúmulo, ele desvirtua a sua caminhada. E talvez seja isso que nos chame a atenção, esses pontos, e esse ponto específico de generosidade. Não à toa, Mathieu Ricard, não é, conseguiu demonstrar no próprio cérebro humano a que ponto podemos chegar nas nossas ondas cerebrais quando emitimos essa energia amorosa, de compaixão, de generosidade, de afetividade, que nos alcance, temos que ter isso para conosco mesmo, nos perdoando, trabalhando a nossa autoestima, trabalhando nosso desenvolvimento com o próximo, para que o amor se encontre nessa dimensão doação e para com todas as formas de vida e a natureza. Estamos vendo o resultado da negligência da natureza, nessas queimadas criminosas que nos atingem e que se voltam contra nós mesmos, nessa exploração da natureza, nessa indiferença para com o ser humano. E é por isso que nós devemos voltar e desenvolver aquele ser de Helen Keller, que a Mônica recorda assim, do belo filme O Milagre de Annie Sullivan. Essa generosidade, esse tornar-se melhorista para consigo, para com a vida, para que finalmente, nesses 5 apontamentos, claro, existem outras, da resiliência, da atenção, da atitude, do otimismo realista, da autopercepção e da generosidade, possam nos conduzir à construção da felicidade. Felicidade baseada num sentido existencial.
não em propósitos ilusórios. Felicidade baseada numa construção de uma vida saudável, para comigo, para com o outro, para com o planeta. Porquanto felicidade, antes de resultar das paisagens externas que beneficiam uns em detrimento de outros, é construção interior, sedimentada de dentro para fora. E aí é a pergunta que fica: como temos sedimentado a nossa felicidade? Quais são as bases que estão sendo construídas, as nossas raízes felizes e que possam construir também um mundo feliz e pleno que todos nós almejamos? E se recordarmos, se voltarmos lá atrás, nas bases do próprio cristianismo, antes mesmo que as ciências, a psicologia, as religiões investigassem a felicidade humana e conseguissem detectá-la nos intrincados mecanismos cerebrais, o Mestre estabeleceu com propriedade: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. E se o reino de Deus está dentro de todos nós, não só de uma pessoa, não só de determinado grupo, se é parte de todo ser humano, nós podemos e devemos estabelecer essa construção a partir da base da nossa personalidade. E a gente precisa começar a construir urgentemente essas raízes. Não dá mais para vivermos em um mundo de guerras. Não dá mais para viver em um mundo de genocídios. Não dá mais para vivermos num mundo de ecocídio. Não dá mais para nos separarmos da nossa própria humanidade. Sejamos, portanto, esses e essas melhoristas do mundo, de melhorar tudo o que nos chega, para que a construção da felicidade não seja somente algo para o ego, para mim, para a minha vaidade, mas seja algo que eu deixe de herança para o mundo, porque fortalecendo essa vivência, estaremos finalmente construindo as bases dos novos tempos que tanto almejamos para nós e para a humanidade. Então, gente, espero que tenhamos tido momentos bons e que nos conduzam cada vez mais à felicidade. Obrigado pela presença, recordando quem chegou aqui pela primeira vez, o link da descrição traz a playlist das aulas anteriores e o grupo que você pode se inscrever para receber o link das próximas aulas. Então, daqui 2 semanas, a gente vai ter uma nova lição com o capítulo 13. Deixa eu já dar uma olhadinha aqui qual vai ser o tema da próxima aula. Reflexões sobre a família. Então, próxima aula daqui a 15 dias, capítulo 13. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela presença.